Olá, tudo bom, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Como vai a família? Como tem passado nesses dias? Vamos louvar a Deus, ouvir a voz de Deus através da última parte do sermão que temos trabalhado com vocês, em Cristo de condenados a salvos, a graça de Deus vista em Noé. Já vimos nos últimos domingos, os últimos 3 domingos, o justo Deus, o justo juízo de Deus. Vimos também a providência da proteção de Deus sobre o seu povo, e vimos na semana passada a misericórdia e graça para o homem, um novo caminho que Deus deu a Noé e a sua família, e que temos também este novo caminho em Cristo Jesus. Vamos continuar, e hoje nós vamos falar na última parte deste sermão sobre a aliança de Deus com o seu povo. Isso nós aprenderemos no livro de Gênesis capítulo 9, versos de 1 a 17, livro de Gênesis capítulo 9, versos de 1 a 17, vamos ler o verso 17, então, como eu tenho feito nos últimos 2 sermões, eu vou acompanhando a leitura como um todo. Então só o verso 17 por enquanto. Diz assim a palavra do nosso Deus, Gênesis 9:17. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Vamos orar? Deus, obrigado por esta palavra bendita, escrita pelo teu servo do passado, na inspiração do teu Santo Espírito, e que chega até as nossas vidas no dia de hoje, ó Pai. Que o Senhor abençoe neste domingo a cada família que está em culto ao Senhor, e que agora o Senhor possa produzir aquilo que o Senhor mesmo quer no coração deles, ó Pai. Ilumina-nos, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, deixa eu te falar, ou te fazer uma pergunta. O que é ter uma aliança com alguém? O que será que é nós entrarmos em aliança com alguém? Em termos gerais, aliança é um acordo entre duas partes, é um compromisso estabelecido entre duas partes, é quando nós estamos comprometendo-nos em um certo nível com alguém sobre certa coisa. Por exemplo, um acordo de casamento, ou uma aliança de casamento. Aliás, casamento é embasado na aliança, neste compromisso que o homem e a mulher fazem e são compromissados em estarem juntos, unidos, até que Cristo, se assim fazemos, um casamento diante do Senhor, até que o Senhor chame uma das duas partes, ou Ele mesmo quebre esta aliança. Pode ser também uma aliança de amizade, onde um amigo promete fidelidade na amizade com outro amigo, e ambos amigos caminham. Pode ser a aliança, e aí não é bem uma aliança, mas um acordo, uma aliança política, onde um partido faz uma aliança com outro partido, ou um governo faz uma aliança com outro governo de outro local do mundo sobre certo aspecto. Isso foi muito comum no período que nós na história denominamos o período da Guerra Fria, aquilo que tinham 2 polos no mundo, os Estados Unidos e a antiga União Soviética, e em torno dos Estados Unidos tinham vários países em aliança com os Estados Unidos, ou com aquele pensamento, e assim também acontecia com a União Soviética. Nós temos de modo claro neste texto que nós vamos ler e explicar e expor, que Deus está fazendo uma aliança com o homem. Aliás, é aqui neste texto que a palavra aliança surge de um modo mais concreto e se repete, e Deus quer marcar no nosso coração. Então eu gostaria de trabalhar com vocês sobre um Deus de aliança, ou sobre o Deus que tem a aliança com o seu povo, em 2 aspectos, somente em 2 aspectos. Primeiro aspecto do verso 1 a 7, e depois um segundo aspecto de 8 a 17. Então, no primeiro aspecto,
nós vamos entender que Deus dá provisão para esta aliança, para a sua aliança com o homem. O verso de 1 a 7 nos diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, Deus está retornando, repetindo e graciosamente provendo a manutenção do encher a terra, do multiplicar-se, do ser fecundo e povoar a terra. Ele está repetindo a ordem que ele mesmo já havia dado a Adão no capítulo 1, verso 28, de encher a terra, de ser fecundo e de ser frutífero e povoar a terra. Ele repetiu esta ordem no capítulo 5, verso 2, de abençoar o homem quando ele está povoando a terra. Então Deus disse para ele, então dá um sinal da graça dele, um sinal da manutenção. É interessante que neste momento Deus já sabe muito bem da história da humanidade até aqui, e Ele sabe do potencial destrutivo do homem, e Ele sabe do que Ele precisou fazer. Nós também fomos instruídos quanto a isso. Deus acabou com todos os homens, à exceção de Noé e sua família, e todos os animais, à exceção daqueles que foram com ele para a arca. Então Ele sabe do potencial destrutivo do homem. Então Ele tem que dar bases para que o homem mesmo não se autodestrua e volte a num ciclo destrutivo, como é uma marca dos últimos dias, como é uma marca do retorno de Cristo. Nós já falamos e mencionamos isso algumas vezes. Então Ele vai dar alguns escapes, alguns subterfúgios, algumas ajudas para o homem nesse processo de manutenção da humanidade. Observe como Ele faz isso no verso de número 2: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Ou seja, os animais têm medo da gente, os animais têm pavor da gente, os animais não nos querem por perto, então eles fogem da gente. Esta é uma preservação para a humanidade. Nós não somos presa fáceis para os animais, e isso é muito bom. Mas você vai assim recordar, não, mas se você andar na savana africana, você vai ser comido por um leão, por um leopardo, por algo assim. Mas isso não é comum, isso não é algo recorrente. E os animais atacam muito mais por defesa do que para buscar subsistência. Ou seja, o pavor os animais têm de nós, e sobre todas as aves dos céus, não só os animais da terra, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Ou seja, Deus agora está repetindo a ordem de sujeição do mandato cultural que havia dado a Adão, e está dando isso também a Noé e aos seus descendentes, dizendo: vocês vão dominar e sujeitar todas as espécies que existem no mundo. O homem tem domínio sobre tudo e sobre todos. E aqui há um acréscimo nesse domínio. É engraçado isso acontecer, mas é exatamente aqui que nós deveríamos pensar um pouquinho sobre este afã de só comer coisas vegetais, só comer coisas não animais que existem por aí, porque o texto ele nos dá uma base de entendimento que Deus agora está entregando os animais, inclusive para serem comidos pelos homens, para servir de alimento. Tudo que se move vive ser-vos-á para alimento. Repito, tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Deus está liberando agora o homem comer os animais. Como vos dei a erva verde. Houve um tempo que os homens eram vegetarianos. Houve uma época que não é essa que vivemos agora. Então houve uma época que nós éramos todos vegetarianos. Tudo vos dou agora, toda a vida que existe, ser-vos-á para alimento. Mas repare,
Deus não quer que isso seja como acontece agora, algo indiscriminado, a matança de animais simplesmente para o deleite, a época da caça, ou pegar animais e matá-los como troféu, para tirar o marfim do elefante para fazer colar, a pata do gorila para fazer cinzeiro. Não é disso que Deus está falando, é ser usado para a subsistência. Então, o manejo do animal e o trato fino do animal para preservá-lo a qualidade de vida e a morte em respeito é algo que Deus quer que valorizemos. Observe o verso 4 como nos dá essa ideia, porque ele diz: carne porém com vida, isto é, com o seu sangue não comereis. A ideia que Moisés está trazendo aqui para o povo caminhando no deserto é respeito enquanto o animal tem vida, e é tão respeitoso que não coma com sangue pulsando, circulando, porque na ideia hebraica da escrita o sangue é vida, então não lhe é permitido, ou respeite a vida enquanto ela existe, coma o animal se necessário for. Então Deus está se preocupando com a manutenção da vida na terra. Deus está colocando regras bem específicas nesta lida do homem com os animais, porque na aliança do homem com Deus, Deus está ditando as regras e agora Ele introduz novas regras, novos preceitos. É tão verdade que Deus está preocupado com o homem e com a vida na terra, que Ele agora institui a pena capital, a morte pela morte, ou a morte pelo homicídio, pelo assassinato. Verso 5 diz: certamente requererei ao vosso sangue, o sangue da vida, a vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. E ele explica melhor isso dizendo no verso 6: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus está dizendo assim: não pode matar, não pode ter homicídio, e isso vai ficar muito claro nos 10 mandamentos, o não assassinarás, né? Não é a tradução do não matarás perde a força do que Deus quer nos ensinar, que é não matarás, não assassinarás, não tire a vida de modo vil, como Caim fez com Abel, e como nos parece que um contexto violento da época de Noé estava acontecendo. Então Deus determina a pena capital, a vida pela vida, ou seja, quem mata deve morrer. E aqui está um vislumbre da própria morte de Cristo Jesus, porque por pena capital, se era nos dada a pena capital quando pecássemos contra Deus, a pena capital foi lançada no Cordeiro de Deus, no Filho de Deus. Por isso Cristo Jesus tinha que morrer, não tinha um meio de sair daquela pena, porque a nós era nos dado, fadados à morte. E qual é a base da pena? Por que o homem não pode matar o próximo? Por que o homem não pode tirar a vida do próximo neste momento desta aliança, nesta manutenção da aliança da vida que Deus está nos preservando, nos dando? Porque o homem é a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Os filhos de Deus, os que estão salvos em Cristo? Não, todos os homens na terra, eles são imagem e semelhança de Deus, todos nós. Então nos é proibido. Mas a discussão de pena de morte ou não, é válida para hoje, não é válida para hoje? Sei que isso é uma discussão muito extensa, que nós não conseguiríamos compô-lo ou explicá-lo somente com esse texto, mas uma base muito boa nós temos aqui para aqueles que cometem crimes hediondos, principalmente o do homicídio, do assassinato. Alguns defendem que devem perder a vida para que haja o temor, para que haja o respeito. É por isso que Deus institui a pena capital neste local. E Deus completa essa ideia de que é Ele que vai dar
a manutenção desta aliança, ou pelo menos é ele que vai continuar com essa aliança, no verso 7 dizendo: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Ou seja, vão, cresçam, multipliquem, povoem a terra. Deus está dizendo, dando ordem. A preocupação desses 7 primeiros versículos é para nós nos atermos à vida, nos preocuparmos com a vida, nos cuidarmos uns dos outros, dos animais da criação, para gerar a vida, para preservar a vida, até um ponto antagônico, de eutanásia, aqueles que querem terminar, abreviar a vida por conta do sofrimento. Deus não nos dá indícios em nenhum momento que isso é permitido na sua palavra, e sim que nós devemos lutar pela vida de todos em todo momento. Isso eu aprendi um pouco mais, há mais ou menos uns 8 ou 9 anos, quando eu estive no Hospital do Servidor Público Estadual, no momento de evangelização que fazíamos ali durante o seminário, e fomos eu e mais 3 amigos evangelizar num corredor específico, se eu não me engano era no corredor de tratamentos de nefrologia, problemas renais. E terminamos a visitação, a evangelização, aquilo que estávamos fazendo, e estávamos retornando para o ponto de encontro de todos os seminaristas, com o pessoal da capelania, dirigida pela nossa irmã Elivação. E quando descemos o elevador, viramos, a nossa irmã Eli virou e falou: vocês já terminaram? Aí a gente, sim. E como a gente às vezes pego de surpresa, ela falou assim: querem ir comigo no setor de queimados? Eu, como fisioterapeuta, já tratei alguns queimados. Eu sei que tratar e ver queimado não é coisa muito fácil, principalmente em momento de internação. Falei de pronto, obviamente, assim, vamos lá. Os outros 3 seminaristas meio trêmulos, nervosos, falavam: vamos. Aí a gente entrou no setor de queimado, e aí ela foi nos explicando todo o protocolo, tudo aquilo que precisava ser feito. Já tinha tido alguns experimentos quanto a isso, num lugar de paramentação, muito parecido com aquilo que nós estamos vivendo hoje, agora em larga escala, por conta do Covid-19. Nós ficamos ali nos lavando, colocando os aventais, colocando a luva, colocando a massa, colocando a touca, colocando tudo. Eles entraram, todos nós entramos, mas eles bem assim, porque nunca tinham visto, e os pacientes muito receptivos, ouvindo os cursos, a fala dócil, amorosa da Eleni, da nossa irmã, e ela foi conversando, foi falando. E o que me chama a atenção em todo aquele setor de queimado é como que tudo ali, a luta daquele local, a paramentação toda, o cuidado de cada profissional, o afastamento para não levar nenhuma bactéria, nem vírus, nada que possa piorar o caso, tudo aponta para uma coisa: para a manutenção da vida. É isso que Deus está fazendo aqui. Ele estabelece uma aliança com o homem, e nesta aliança com o homem ele diz: eu vou preservar a vida. A vida tem que ser preservada a todo custo. Mas ele está instituindo a pena capital. Ele está colocando a vírgula no negócio. A vida é tão importante para mim, que agora, se um homem matar outro homem, ele deve morrer também, para que os outros temam e saibam o quanto é difícil a vida, o quanto é custoso, o quanto é valiosa a vida para Deus. Em segundo lugar, nessa ideia da aliança de Deus com o homem, Deus dá agora sinais da manutenção. Ele dá sinal muito claro. Observe, você vai observar quando eu for lendo, se você se ater em tua casa, do verso 8 ao verso 17, 7 vezes a palavra berit no original hebraico, ou aliança, vai aparecer 7 vezes. Eu tenho dito algumas vezes que números devem ser às vezes destacados. Não é à toa que Moisés cuidadosamente coloca 7 vezes a palavra aliança neste trecho. Ele quer dizer, no numeral 7, perfeição, que há uma aliança perfeita entre Deus e os homens.
E obviamente não é perfeita por conta do homem, mas é perfeita por conta de Deus. É o Deus que perfeitamente sustenta a aliança. E os versos seguem: disse Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Deus faz com Noé, convosco, com vocês e com a vossa descendência, ou seja, com todos os que se seguem a partir de vocês. Tal como foi com Adão, agora é repetido a aliança com Noé. E repare que, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra. Ou seja, Deus está estabelecendo uma aliança com todos os seres viventes. Ou, se o pecado atingiu toda a terra, a sustentação da vida, a manutenção da vida será também vivenciada, firmada, sustentada pela aliança de Deus com o homem. E isto está sendo marcado nesse texto. O verso 11, Deus coloca a promessa de não mais destruir o mundo pelo dilúvio. Estabeleço a minha aliança, você vê que ele repete, convosco: não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Pastor, mas teve um tsunami que pegou 10 países, teve uma inundação, um momento de chuva num lugar em tal país que atingiu grande parte, morreram tantas pessoas. Deus não está quebrando aquilo que ele fez? Não. O que ele fez neste momento da história de Noé é destruir todo ser vivente na face da terra por águas. E agora há o compromisso de sustentação de Deus, e ele está dizendo: eu não mais destruirei todos os seres viventes pela água. Ele está dando a manutenção desta aliança. E é tão sério isso para Deus, que Deus ele faz sempre marcos, sempre sinais. Lembra? O povo atravessa o Rio Jordão, e Josué tinha que pegar 12 pedras e erigir um altar para que todos que ali passassem olhassem. Cada pedra representava uma tribo de Israel, para mostrar que Deus havia dado aquele sinal, aquela vitória para o povo de Deus. Deus chama Abraão e corta-se o prepúcio do menino, do homem ali ao 8º dia, marcando, dando um sinal da aliança, a circuncisão. O batismo, o elemento da água, da aliança. A ceia com o pão e com o vinho, marca sinais visíveis desta graça invisível, como diz Agostinho, que Deus dá ao homem. E aqui não é diferente. Se há uma aliança, há um sinal. Se há uma aliança, o homem tem que olhar aquele sinal e ver que Deus estabeleceu algo diferenciado com o homem. Disse Deus, verso 12: este é um sinal, este é algo visível que todos têm que olhar e saber da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações, para atravessar todas as épocas. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal, novamente sinal, da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, a chuva, e nelas aparecer um arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em um dilúvio para destruir toda a terra. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. O que Deus está falando, ou o que Deus está nos dando como memorial, como sinal? Que este arco, o arco-íris que vem ou antes da chuva ou depois da chuva, não existia até então, e foi dado por Deus neste momento. E aí é engraçado, né? Porque os cientistas vão provar,
ou vão tentar provar. Não, porque toda vez que tiver a chuva e o raio de sol atravessar, a chuva vai pelo feixe de luz, né? Dar essa sensação das cores ali, vai formar o arco, e vão explicar até então. O texto diz que até então não havia, e que neste momento foi dado ao homem, e este é o sinal que Deus está falando que irá manter a parte dele no contrato, aquilo que ele disse que iria fazer para o homem, para todo ser vivente na terra. É como a nossa aliança no casamento. Para que serve a nossa aliança? Para que nós nos lembremos de que temos um compromisso com alguém. Quando eu olho essa aliança, ela me lembra que eu sou unido, eu tenho uma aliança, um acordo, eu sou uma só carne com a minha esposa, que eu e a Tatiana somos só um. Então, eu tenho responsabilidades, eu tenho privilégios, eu tenho um pacto com ela. Estou ligado a Tatiana, e este é o sinal visível deste acordo invisível que temos, eu e a Tatiana. É assim que Deus está falando. Então, quando nós olhamos para o céu, nós devemos ter em mente que Deus está ali sustentando a manutenção da aliança dele conosco. Irmãos, uma pergunta. Mas a grande, a dúvida que surge mas vai lembrar quem? É para lembrar o homem ou é para lembrar Deus? É interessante que o texto nos conta por 2 vezes que é Deus que vai ser lembrado quando vai olhar o arco-íris. Não é o homem que é lembrado, mas é Deus. É Deus que é lembrado que Ele tem um pacto conosco, que Ele tem uma aliança que não mais vai destruir a terra pelo dilúvio. Ou seja, o arco-íris serve para os homens nos reconfortar, nos confortar em saber que Deus está sustentando tudo isso aqui que existe no mundo, porque o arco-íris é a garantia de que Deus está sendo lembrado. Sabe aquela coisa, aquele trunfo que alguém tem na mão, que quando vai acontecer uma coisa mal e alguém vem e ele quer falar, tem isso aqui contra você, viu? E aqui algo bondoso olha, eu quero te lembrar que você tem uma aliança, e Deus mesmo é que fez isso. Deus mesmo, eu vou colocar para eu lembrar, para não mais destruir vocês, para não mais castigar vocês. Todas as vezes que nós olharmos um arco-íris, ou antes da chuva, ou depois da chuva, lembre-se, Deus é bondoso, que sustenta tudo isso daqui que nós temos e vivemos, diante da bondade de Deus. Algumas implicações me vêm ao coração. Se Deus manda-nos fazer algo, como povoar a terra, e isso Ele falou para Noé, ou quando tantas outras ordens de Deus são nos dadas, e ordens muito boas para a nossa vida, né? Muito maravilhosas para a igreja. Quando Deus manda não roubar, não mentir, não ter compaixão, perdoar, dizimar, tantas são as ordens de Deus, e às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não consigo cumprir aquilo que Deus me mandou fazer. Se lembre que quando Deus falou para ser fecundo, Ele mesmo ia ser o agente abençoador. Quando Deus nos manda fazer cada coisa que Ele nos diz para fazer, a gente tem que confiar, porque Ele vai nos abençoar em fazê-lo. Então não para de falar assim, eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar de fofocar, eu não consigo amar aquela pessoa, eu não consigo perdoar aquela pessoa, eu não consigo. Creia, se Deus te mandou fazer, coloque-se em fazê-lo, faça, porque Deus vai te abençoar, porque Deus será contigo no processo de cumprir aquilo que Ele mesmo te mandou fazer, ou nos mandou fazer. Então faça. Uma outra coisa é que a vida, nesse texto, ela ganha uma excelência, e as regras aqui são todas para a sustentação da saúde, da vida, da proteção, do cuidado. Deus quer que o homem cuide das coisas que Ele criou, inclusive do seu próximo. Então,
quando nós nos envolvemos em questões sociais, quando nós nos envolvemos com preocupações sociais, nós estamos, na verdade, respondendo a esta aliança. Sendo, e nós vamos ver lá na frente, ao longo da Bíblia, que isso se torna mais claro na própria pessoa de Jesus, na dignidade que Ele dá a todas as pessoas, que nós devemos cuidar de tudo e de todos, inclusive dos animais, porque esta é a boa vontade de Deus. Então, quando nós vemos o cristão, principalmente, maus tratos, eu estava sexta-feira agora, quinta-feira passada, assistindo com o Davi um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os campos de Auschwitz. Que coisa bárbara, que coisa triste, meu Deus, as pessoas sendo incineradas, as pessoas sendo tratadas pior do que bicho, não é nem como bicho, confinadas, maltratadas. Sabe o que eles faziam? Literalmente moíam as pessoas, queimavam, moíam os ossos das pessoas para serem jogados como fertilizantes na plantação de repolho. É um negócio assim para deixar a gente de boca aberta. Eu fui vendo aquilo e o Davi do meu lado assim, eu falei, que coisa triste. Como assim eu vejo alguém, alguma coisa por ser cuidada e eu me coloco apático diante disso? Não, a vida com Deus é uma vida que tem que ser cuidada, tem que ser trazida a dignidade mais clara, a dignidade mais efetiva. Repare algo fantástico, uma outra coisa que me veio ao coração, em resposta à oferta de Noé, que nós vimos na semana passada. Em aspirar esta oferta, Deus prometeu não mais destruir a terra. E esta oferta de Noé, que Deus responde com uma aliança, aponta para uma outra oferta e para uma outra aliança. Para a oferta do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma oferta que não precisa de outra quando ela é feita. Quando Cristo imolado, entregue na cruz do Calvário, nos traz agora a aceitação de Deus e a nova aliança em Cristo Jesus. Uma aliança eterna, uma aliança duradoura, uma aliança que nos qualifica agora e nos protege como filhos de Deus. Então, o que Noé fez no sacrifício apontou para Cristo Jesus no Calvário, como eu disse na semana passada, e a aliança de Deus com todos os homens aponta para a nova aliança que Cristo entregou para o seu povo, quando selou com os seus e disse que uma nova aliança estava firmando com os seus filhos. Uma aliança agora que não precisa de nenhum outro elemento senão o próprio sacrifício de Jesus, que foi feito e entregue na cruz do Calvário. Somos aceitos, somos livres, somos libertos de todos os pecados por conta da aliança de Cristo Jesus com o seu povo. Irmãos, temos estímulo e esperança na promessa de Cristo Jesus. Se compararmos nossos problemas de hoje com os da época de Noé, nós iremos ser lembrados que se Deus conservou, se Deus preservou a Noé, Ele também conservará e preservará nós outros. Pedro, falando sobre isso na sua segunda epístola, no capítulo 2, versos 5 e 9, ele diz o seguinte: olha que coisa mais maravilhosa. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigos os injustos para o dia do juízo. Ou seja, se estamos sofrendo, se estamos amedrontados, se estamos entristecidos, se estamos sendo provados por Deus, e eu falei isso na quinta-feira passada, à luz do Salmo 125, é porque Deus sabe trabalhar conosco, nos provar e mostrar e mudar o nosso coração, porque estamos ainda que provados, sendo guardados para o dia do juízo, aonde Deus julgará os homens maus e nos livrará de todo tipo de sofrimento.
A aliança em Cristo Jesus nos garante essa verdade, nos garante aquilo que temos encontrado através desta exposição. Exposição que eu chego ao final, depois desses 4 sermões. Eu gostaria depois, de falar na Toledote, na história da família de Noé, de perguntar algumas coisas e te fazer refletir sobre o nosso Deus, o Deus da aliança. Lembre-se, eu quero perguntar, mas primeiro eu quero te lembrar. Lembre-se, em Cristo nós já pertencemos a Deus, nós já estamos com Deus. E estamos guardados para o dia eterno, estamos guardados para a eternidade em Cristo Jesus, e estamos firmes em Cristo, prontos para sermos chamados. Pelo menos é assim que Deus quer nos encontrar. Por isso eu te pergunto, nesta aliança que você tem com Cristo, como você tem se portado? Muito mais parecido com os homens maus dos da época de Noé. Então, depois de ouvir tudo isso, nesses últimos 4 domingos, eu gostaria de te desafiar em primeiro lugar a fazer uma revisão do seu coração, a olhar a tua vida, a tua conduta, às vezes de apatia, ou às vezes de muito medo, ou às vezes de muita ansiedade, e confessar este pecado diante de Deus. Um pecado às vezes de procedimento. Você tem muito mais a aparência de homem mau do que de homem justificado. E se voltar para Deus em perdão, falar para Ele: Senhor, me muda, me perdoa, me habilita em Cristo Jesus a viver esta vida que o Senhor já me deu na cruz do Calvário. Quero ainda lhe advertir: se você não tem a Cristo como Senhor, não perca tempo, volte o seu coração para Ele. Jesus é muito maior do que Noé. E às vezes a gente ensina as nossas crianças. Eu gostaria de advertir a todos os professores que ensinam as crianças: vamos parar de falar, a gente tem que ser igual a Noé, a gente tem que ser igual a Sansão, a gente tem que ser igual a Gideão, a gente tem que ser igual a Davi, a gente tem que ser igual a Isaías. A gente tem que ser como Cristo, e buscar a estatura do varão perfeito. E sim, homem justo, homem digno, reto era Noé, mas pecador. Agora servimos a um Cristo excelente, perfeito, que nele não foi contado pecado, que nele não foi contado mal nenhum. Sejamos como Cristo Jesus, e esse é o parâmetro que as crianças, que os jovens, que os adultos, que os velhos têm que seguir. Por isso, aproveite esse momento de isolamento social, transforme a sua vida num momento de maior devoção a Deus, de leitura, de comunhão familiar, de busca pelo Senhor, de enclausurados para a glória de Deus. Deus está comandando tudo isso daqui. Eu tenho falado sistematicamente, eu quero continuar falando. No final das contas, quem decretou a pandemia, quem decretou a quarentena, e quem vai nos tirar dela, seja nos levando para as moradas celestiais, ou nos promovendo para a vida comum de boa saúde nesse mundo, é o Senhor Deus, é Cristo Jesus, que controla nas suas mãos, porque toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, toda é toda. Não tem governo no final das contas, não tem vírus no final das contas, tem Cristo Jesus, que diz todas as coisas, e julga todas as coisas. Homens bons e homens maus estão todos diante de Cristo Jesus. Se a arca guardou Noé, a cruz é a garantia da nossa salvação. Se a oferta de Noé foi aceita por Deus, ela aponta para a oferta de Jesus, que é eternamente aceita pelo Senhor Deus. Se o arco-íris lembra Deus da aliança que Ele tem com o homem, na ceia do Senhor temos o sinal no pão e no vinho, de que o corpo de Cristo e o sangue de Cristo foi vertido para a comunhão da igreja de Cristo Jesus com o seu Senhor. Por isso vivamos em fé. Vivamos em fé como, sim, neste momento, na imitação da fé de Noé. Vivamos em fé como Cristo Jesus quer que a sua igreja viva. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça caminhar firmes, guardados na presença dEle,
diante dele para todos sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo e eterno Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai, por cada parte deste culto, por tudo aquilo que nós fizemos, ó Deus. O Senhor é um Deus de aliança, o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Obrigado. Louva-te, eu agradeço e peço que nós possamos ser guardados na aliança do Senhor, mediados no sangue do Cordeiro. No nome e no amor de Cristo Jesus. Amém e amém.